Tiago, capítulo 1, versículos 26 e 27. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Amém? Pode sentar. Nesta noite, nós vamos refletir, aprender com Tiago aspectos importantes da verdadeira religião. E é comum nos nossos dias usar o termo religião de forma pejorativa, depreciativa, como se tratasse de algo sem sentido ou mecânico. Costuma-se falar de uma conduta performática, de uma atitude autômata, de um comportamento mecânico, de uma prática costumeira, mas desprovida de sentido, denominando religiosidade. E a etimologia da palavra religião, ou seja, o significado original, nós temos pelo menos duas versões para esse significado original. O mais popular é que a palavra religião vem do termo religare, do latim, que significa religar, atar, apertar, ligar bem, trazendo a ideia de atar os laços com Deus, de ser religado a Deus. O termo religião está nas Escrituras, tem nas Escrituras. E o irmão do Senhor Jesus, Tiago, ele nos apresenta os aspectos da verdadeira religião. E o termo grego para a religião que está escrito lá no Novo Testamento, escrito pelo próprio Tiago, treskeia, significa crença, religião, prática devota de obrigações relacionadas à fé, piedade, reverência. E o irmão do Senhor Jesus, Tiago, ele destaca, ele define em termos práticos alguns aspectos da verdadeira religião, que é o que nós vamos estar vendo. Vale ressaltar, vale destacar que religião não salva. A salvação da condenação do castigo eterno se dá na obra e pessoa bendita de Cristo Jesus. Salvação é graça, é um favor imerecido. Mas a religião é aquilo que se crê e se pratica. Religião é a maneira do indivíduo, de uma pessoa, se relacionar com a realidade sobrenatural. No caso da religião cristã, do nosso relacionamento com Deus. E Tiago nos apresenta os aspectos, as características, as qualidades da verdadeira religião. E a primeira coisa que a gente aprende com Tiago, e você acompanha aí na sua Bíblia, é conter a língua. O primeiro aspecto que Tiago nos ensina da verdadeira religião, conter a língua. Isso no versículo 26 nós podemos verificar quando ele diz: se alguém de vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a religião desse é vã. Olha o que a gente aprende aqui com Tiago. O termo refrear aqui no texto, do versículo 26 do capítulo 1 da carta de Tiago, significa dominar, controlar, exercer domínio próprio, ter rígido controle sobre determinada função. E no caso, no contexto aqui, ter rígido controle sobre esse pequeno membro, a língua, que tem poder de destruir, que tem poder destruidor. O irmão do Senhor Jesus, ele nos ensina nessa passagem que é necessário ter rígido controle sobre a língua. Devemos dominar, exercer domínio sobre a língua, sobre o nosso falar. E Tiago, o irmão do Senhor Jesus, ele diz, em outras palavras: se alguém não domina a sua própria língua, a religião dessa pessoa é inútil. Alguém que não consegue amarrar a própria língua, a religião dessa pessoa é vã. Alguém que não consegue ficar, na linguagem popular, de bico calado, a religião dessa pessoa não tem valor. Logicamente que a gente precisa falar, mas com domínio, com controle, com coerência,
com moderação, com sabedoria. Um dos aspectos da verdadeira religião, ou seja, das práticas devotas, fiéis, dedicadas à fé que se professa, é conter a língua. Se não dominarmos a nossa língua para falar mal do próximo, se não refrearmos a nossa língua para murmurar, que às vezes é isso, às vezes é a reclamação, é a murmuração, se não amarrarmos nossa língua para maldizer os outros e às vezes até nós mesmos ou situações, a nossa religião é vã. Então, aprendemos com Tiago o primeiro aspecto da verdadeira, um dos aspectos importantes da verdadeira religião: conter, dominar o falar, a língua. Uma outra coisa que Tiago nos ensina, um outro aspecto importante da verdadeira religião, é ter empatia com os necessitados. O versículo 27, só a primeira parte do versículo 27, ele diz: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. A religião pura aqui é no sentido de prestar um culto puro a Deus, um culto limpo, um culto genuíno, verdadeiro, autêntico, sincero a Deus. E a imaculada também, ele diz, a religião pura e imaculada. Ou seja, esse termo aqui, imaculada, tem implicação de pureza moral, de um padrão moral elevado. Não esse padrão moral apresentado na nossa sociedade, mas um padrão moral elevado, de acordo com as Escrituras, de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. O culto puro e a vida acompanhada dessa pureza moral que Tiago nos apresenta é visitar órfãos e viúvas, em outras palavras, os necessitados. E o termo visitar aqui é ir ver uma pessoa em função de um relacionamento de amizade, com a intenção de observar o que a pessoa está passando, não, com a intenção de ajudar, mostrar cuidado, dar atenção com intenção de responsabilidade. E mais, uma responsabilidade contínua, não pontual, não no momento. No contexto da igreja primitiva, em que Tiago escreve, os órfãos e as viúvas, eles sofriam a dor do desamparo e formavam o grupo desfavorecido. O texto fala que esses deveriam ser visitados, atendidos, observados nas suas tribulações, nas aflições, sofrimentos e perseguições que causavam dores. O fato é que eles representavam todos aqueles que passam por tribulações, por dificuldades, por angústias, por aflições, por momentos difíceis, de dor. E a verdadeira religião implica em ter empatia, em se colocar no lugar dessas pessoas, das pessoas que precisam. Irmãos, e às vezes a necessidade não é simplesmente material. E tem muitos casos que mas às vezes é a necessidade de um amparo, de um apoio espiritual, emocional. E nós precisamos estar preparados. Irmãos, preste atenção numa coisa. Às vezes a gente está muito disposto a ajudar os de fora. E às vezes a gente está com tanta necessidade aqui dentro. Tantas necessidades que a gente não tem ideia. São necessidades materiais, são necessidades emocionais, psicológicas, espirituais, que a gente conversando com os nossos irmãos é que a gente entende. E a gente precisa ter esse olhar de empatia, de sensibilidade, porque a gente se comove muito fácil com aqueles que estão aí fora precisando, e a gente precisa ajudar, porque a igreja
dos necessitados, prestar cuidado, amparo a essas pessoas. Às vezes é uma palavra, é uma mensagem. A gente sabe que a gente vive num contexto difícil, né? Que parece que depois da pandemia isso se acentuou. A gente quer um pouco de distância, a gente se preocupa muito com a privacidade da gente. Mas existem pessoas que precisam de uma presença, precisam de uma palavra. E isso é importante. Isso é importante, a gente está atento a isso. A verdadeira religião consiste em ir visitar uma pessoa em função de um relacionamento de amizade e irmandade, com a intenção de ajudar. O termo visitar significa mostrar cuidado. Às vezes não é a visita, mas o mostrar cuidado, dar atenção, com a intenção de uma responsabilidade contínua. Responsabilidade de orar, responsabilidade de saber da necessidade e tentar ajudar. Mas um outro aspecto importante da verdadeira religião que Tiago nos apresenta, está no finalzinho do versículo 27, quando ele diz: guardar-se da corrupção do mundo. Em outras palavras, é viver em santificação. Um terceiro aspecto importante da verdadeira religião é viver em santificação. Ai, irmãos, pense numa postura, num termo, numa palavra que as pessoas não querem ouvir nos nossos dias. E Tiago fala, guardar-se da corrupção do mundo. E o termo guardar traz a ideia de montar guarda, de manter sob custódia, sob proteção. E trata-se do ato de guardar ou manter sob custódia o nosso eu, a nossa natureza humana. Trata-se de ficar vigiando a nós mesmos para que não fujamos para as atrações, os deleites, os convites mundanos. Trata-se de amarrar as nossas vontades pecaminosas que nos afastam de Deus, que nos afastam, que nos distanciam da santificação. Ou seja, a religião pura e imaculada consiste em santificação. A teologia sistemática, que é uma das disciplinas que a gente paga no curso de teologia, nos apresenta 3 aspectos da santificação. A santificação posicional, progressiva e futura. A santificação posicional, de forma bem simples e resumida, acontece no ato da regeneração, no início da salvação. No momento do novo nascimento, o crente ele é separado, purificado dos seus atos na obra e pessoa de Jesus Cristo. A santificação, irmãos, ela não é dia a dia, ela é completa e perfeita. A santificação posicional. O crente pela fé torna-se santo em Cristo. Eu acho tão bonito isso, o falar dessa santificação posicional, essa santificação que eu tenho na pessoa de Cristo, que é completa e perfeita. Sabe o que vem na minha mente? O mundo das trevas, o reino espiritual das trevas, quando nos vê, igreja do Senhor Jesus, lavada e remida pelo sangue de Jesus, vê santos. Em Hebreus capítulo 10, versículo 10 diz: temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus feita uma vez, ou seja, pela oferta do corpo de Jesus que foi feita uma única vez, porque ela é eficiente, ela é eficaz, ela é completa, ela é única. E nessa obra, nessa oferta, nós somos santos. E negócio fechado, somos santos. Com a santificação posicional, nós adquirimos a santidade de Cristo. E também a santificação futura. Essa santificação é aquela que nós iremos receber na volta de Cristo. Quando então estaremos completa e perfeitamente separados de todo o mal, na presença de Deus e de Cristo, no reino de Deus. E a gente pode encontrar essa santificação futura
primazia, mas essa santificação plena, 1 João capítulo 3, versículo 2, na primeira carta do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Olha o que nos aguarda. Ser semelhante a Cristo. Uma santificação futura. É o caráter de Cristo impregnado em nós. Mas também tem a santificação progressiva, que é a santificação que Deus opera na vida do crente, né? Durante a caminhada cristã. É a obra contínua de Deus, do Espírito Santo de Deus, pela qual Ele vai conformando, moldando, modelando o crente à sua imagem, a imagem de Cristo. A santificação progressiva consiste numa renovação constante, dia após dia, implicando em mortificação da nossa natureza humana. A santificação progressiva, ela é diferente da posicional, que é aquela que a gente adquire no ato da regeneração, e da futura, que é aquela quando o Senhor Jesus vir, que nós fomos, levados aos céus, a igreja dele. Essa santificação, ela é dia após dia, nessa caminhada cristã, onde nós somos aperfeiçoados, burilados, moldados, trabalhados. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 1, diz: purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Portanto, a religião pura e imaculada para com Deus é viver em santificação. É andar, irmãos, em colisão, em choque com o padrão desse sistema, deste mundo. Ainda que o sistema defenda uma quebra, uma desconstrução de padrões, essa quebra, essa desconstrução já é um tipo de padrão que não nos conduz à santificação. Porém, vale ressaltar que santificação não é isenção de pecado, mas lutar contra o pecado. Essa luta, essa batalha que nós enfrentamos é reconhecer os erros e se esforçar para acertar e não errar mais. Santificação é lutar contra o pecado e não se acomodar com ele. Santificação é trilhar o caminho do aperfeiçoamento, à semelhança do Senhor Jesus. É desejar, é almejar, anelar o caráter de Cristo e se esforçar para viver dia após dia, para se assemelhar a Ele dia após dia. Então, assim, nós aprendemos com o irmão do Senhor Jesus, Tiago, que os aspectos da verdadeira religião são conter a língua, ter domínio no falar, ter empatia para com os necessitados, atentar para as necessidades do nosso semelhante e viver em santificação. Trilhar uma caminhada buscando a cada dia, anelando a cada dia o caráter de Cristo em nós. Amém. Amém. Que Deus continue nos abençoando e aplique a porção de sua palavra em nossos corações. Amém.